Nesta aula, nós vamos aprender sobre gráficos com metas. É muito útil utilizar gráfico com metas quando você quer bater o olho no gráfico e já saber qual funcionário atingiu a meta ou qual funcionário não atingiu a meta. Para fazer isso é bem simples. Nós vamos criar primeiramente um gráfico com barras, que foi igual na primeira aula que nós criamos. Então aqui nós temos a tabela de vendas do ano de 2022, os vendedores com a quantidade de vendas que cada um deles fizeram. A comissão nós já vamos calcular e a meta. A meta vai ser pré-definida neste intervalo que nós vamos pré-nomear ele. Então aqui nós já vamos clicar na coluna H2 e colocar o nome de meta. Vou colocar maiúsculo para ficar mais visível, meta. Vou dar o Enter, então essa célula aqui já tem um nome de meta. E a meta dos funcionários vai ser igual à meta que nós pré-determinamos aqui. Então vai ser igual meta. Vou dar um Enter e vou copiar e colar todos esses. A comissão, então, no caso aqui, será paga somente para aqueles colaboradores que atingirem a meta. Ou seja, somente os colaboradores que passarem de 3.500 na venda. Então, nós vamos fazer aquela fórmula C. Então, vamos fazer igual C, vou dar um tab, o teste lógico. Então, se o valor da venda, que é a célula C4, for maior que o valor da meta, então eu tenho um valor verdadeiro, ou seja, eu quero apontar para a fórmula o valor verdadeiro. Se C4, que é o valor da venda, for maior que a meta, ele vai receber a comissão. A comissão, nós pré-determinamos aqui também que é 20%. 20% do valor da venda. Então, se a venda for maior que 3.500, ele vai receber a venda vezes 20%. Que é essa comissão. E vou dar o ponto e vírgula para trazer o valor se falso. Se o colaborador não atingir a meta, receber nada de comissão. Então, vou fechar a meta. Aqui. Então, vou precisar travar a célula da comissão. Ou eu posso simplesmente também, eu vou apagar aqui, escrever aqui no nome da célula comissão. Ok, então nós temos o nome da célula que era H3, que chama comissão, e temos a célula que chama meta. Então nós vamos fazer a fórmula C novamente, igual se o valor da venda for maior que o 3.500, esse funcionário vai receber o valor da venda vezes a comissão, que é 20%. Se não, ele vai receber R$0. Quando eu fecho aqui, posso copiar e arrastar a fórmula aqui. Observe que somente quem fez a venda maior que R$3.500 recebeu a comissão, os demais zero. Se eu alterar a fórmula aqui, automaticamente quem está acima de 2.000 vai receber comissão. Se eu colocar R$500 aqui, todos recebem, pois todos fizeram vendas maior que R$500. Então eu vou deixar de 3.500 um valor padrão aqui. Como nós vamos fazer isso no gráfico? Para isso, nós vamos passo a passo. Primeiro, nós vamos colocar o gráfico de vendas. Vou dar um Ctrl Q e vou colocar o gráfico. Feito isso, temos aqui o gráfico da Camila, do Oswaldo, da Odete, do Márcio e da Margarete. Belezinha. Agora, nós queremos colocar a meta, só que a meta nós vamos colocar ela na horizontal. Para isso, nós vamos clicar com o botão direito, selecionar dados. No valor da venda, agora nós vamos adicionar um. Vamos colocar meta. E o valor da série, nós vamos apagar aqui e selecionar a meta. Observe que ele ficou o valor da venda na esquerda e o valor da meta na direita. Vou aumentar o gráfico aqui para nós entender melhor. Então, beleza. Então, aqui nós temos o valor da venda em azul e o valor da meta em laranja. Nós queremos isso na horizontal. Então, para isso, nós vamos clicar fora do gráfico, clicar na meta. Observe que selecionou somente o valor das metas. Inserir gráfico de linhas e nós vamos colocar esse primeiro gráfico em linhas. Observe que a meta já ficou ali. Vou clicar e vou só formatar agora. Observe que a meta aqui, ela já ficou entre os 3.500. Se eu abaixar aqui, a meta vai lá para baixo. Para ficar mais um pouco interessante, nós vamos colocar um marcador aqui. Para isso, para ficar mais interessante ainda, nós vamos colocar um botão. Para que vai servir esse botão? Toda vez que nós clicarmos para cima, ele vai aumentar a meta, e toda vez que nós clicarmos para baixo, ele vai diminuir a meta. Para isso, nós vamos até em desenvolvedor,
inserir e temos um botão aqui. Feito isso, nós vamos selecionar aonde nós vamos querer o botão. Nós vamos clicar e arrastar. Ele já criou o controlinho para mim. Para você que não tem a guia desenvolvedor no Excel, nós vamos até em arquivo, opções, aqui personalizações de opções. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Se você não estiver achando a guia desenvolvedor ainda no seu Excel, para isso nós vamos até em arquivo, opções, faixa de opções. Eu vou só aumentar aqui, vou jogar um pouco para o lado. E aqui tem a guia desenvolvedor. Provavelmente ela vai estar desativada. Você deixa ela ativada e dá um OK. Feito isso, o desenvolvedor já vai estar aparecendo aqui. Eu vou desativar a minha para mostrar para vocês. Aqui. Guia desenvolvedor não está aparecendo mais aqui em cima. Então agora eu vou ativar. Eu vou até em arquivo, opções, personalizar faixa de opções e vou ativar a guia desenvolvedor. Ela não está selecionada, selecionei, ok, ela já está aparecendo ali, então eu posso inserir o meu botão igual eu fiz aquela hora. Vou deletar aqui, nosso botão já está pronto ali. Para editar esse botão, nós vamos clicar com o botão direito nele, formatar controle. Aqui no valor atual, o valor atual vai ser R$0, que nós vamos começar a meta com R$0. O valor mínimo, nós vamos aumentar essa meta de 250 e 250 reais. Valor mínimo 250 e o valor máximo nós podemos colocar 7.000. Por que 7.000? Porque as vendas aqui tá até 5.000, só colocar 7.000 só para ficar mais um pouco visível. E alteração incremental. O que seria essa alteração incremental? O valor que nós queremos subir a meta quando nós clicarmos no botão. Por exemplo, se eu colocar aqui de 1, essa meta, como eu não atribuí nenhum valor nela ainda, ela vai estar vago. Nós vamos clicar com o botão direito e aqui no vínculo da célula nós vamos selecionar o valor da meta. Feito isso, quando eu dou um OK, ele já mudou ali, ó. Quando eu clico no de cima, observe que ele vai de 1 em 1. Nós queremos que esse valor altere de 250 e 250. Para isso nós vamos editar também. Clicar com o botão direito, formatar controle. Aqui nós queremos que vá de 250 em 250. Vou colocar o valor atual aqui, 0. Vou dar um OK. Quando eu clico no botão para alterar a meta, quando eu clico no botão para cima, ele vai subindo essa meta e automaticamente a meta vai subindo. Quando eu clico para baixo, a meta vai descendo. Para ficar mais interessante ainda nosso gráfico, nós vamos colocar o valor da comissão em cima desse gráfico. Para isso, nós vamos clicar com o botão direito, selecionar dados, adicionar. Nós vamos colocar comissão. Nós vamos selecionar essa comissão aqui e vamos dar um OK. Observe que ele vem um gráfico em linha para nós. Nós não queremos esse gráfico em linhas, nós queremos que a meta, ou seja, a comissão, assim que o funcionário atingir a meta, ele fique mostrando a comissão em cima da venda, para acumular um total. Para isso nós vamos clicar no gráfico, inserir, nós vamos em barras e nós vamos colocar coluna empilhadas. A comissão já está aparecendo aqui em cinza e quando nós alteramos aqui, quando nós alteramos a meta, observe que quando o funcionário não atinge a meta, automaticamente essa comissão já some do gráfico. Vou voltar a meta aqui para deixar um pouco mais interessante. Somente 3 colaboradores atingiram a meta, somente 3 estão recebendo a comissão. Então, quando eu vou alterando a meta, automaticamente o gráfico ali já vai mostrar para nós. Pessoal, essa foi a aula de gráficos com metas. É bastante interessante, principalmente quando nós colocamos esse botão aqui. Ele é muito útil, ele fica muito prático. Então, até a próxima aula.